Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da FinTrender. E hoje nós vamos falar sobre muita coisa que está acontecendo nesse mundo de blockchain, de tokenização e etc., com uma pessoa que já está nisso há muito tempo. Eu conheci ele numa das palestras que eu dei, ele também deu no mesmo evento sei lá, deve ter mais de 5 anos, provavelmente. Né? Ele está inteirado, tem um livro, a gente vai falar sobre tudo isso. Quem é ele? É o Alex Nascimento, que é o professor da UCLA, ou UCLA, como quiser chamar, e também sócio da Seven Visions. Tudo bom, Alex? Tudo bem, Gustavo? Prazer aqui, obrigado pelo convite, hein? Tudo bom. Alex, acho que primeiro, antes da gente começar, conta um pouquinho da tua história aí, um pouco de como é que você, da tua história, né, de profissional e tudo, e como é que você chegou nesse mundo de blockchain? Foi assim, uma evolução não muito planejada, né? Eu já dava aula na UCLA, ou UCLA, conhecida na América Latina como UCLA, já há quase uns 8 anos, e investia em startup como investidor. Chegando em assim, eu olhava para o Bitcoin e eu achava, pô, é interessante o Bitcoin, mas como método de pagamento, você já tem uma série de formas e plataformas, TransferWise, Western Union, e por aí vai, Swift, que fazem pagamentos internacionais, né? Então, eu achava interessante o projeto Bitcoin, sempre acompanhei de perto, mas quando em 2016, né, 2015 para 2016, o pessoal no Vale do Silício começou a trabalhar na plataforma do Ethereum e os papos sobre o potencial da plataforma começaram a chegar aos círculos que eu participava. Ali, para mim, realmente virou a chavinha, né? Você olhou para a base de dados descentralizadas, olhou para a blockchain e falou: pô, isso aqui tem função institucional, né? Isso aqui vai ser usado por grandes corporações. E aí, para mim, começou a ficar muito interessante. Eu conheci um dos fundadores do MetaMask nessa época, que abriu os meus olhos para esse universo. E logo, obviamente, em 2017, quando quem é dessa época lembra que Bitcoin foi de 1.000 para 20 mil. Né? E nesse burburinho todo, obviamente, a universidade ficou motivada a criar um laboratório de estudo sobre blockchain. Eu vi a oportunidade, me interessava muito pelo assunto, e aí levantei minha mão e falei, pô, deixa eu tocar o laboratório, então, como professor. Nesse interim, né, conforme a gente vai fazendo mais e mais pesquisa para criar o conteúdo para os alunos, para mim ficou muito claro que isso ia disruptar o mercado financeiro de uma forma nunca antes vista. E também um outro lado, né, que foi sempre a nossa tese como investidor, como empresa, e eu continuamente repito isso. Eu olhava e falava, ou isso vai ser adotado por grandes instituições financeiras que vão distribuir ativos digitais, ou vai continuar sendo uma brincadeira de nerd como eu, e me desculpa, como você, que gosta de tecnologia. Então, essa era a grande tese, sabe? E a gente ia fazendo muita educação corporativa com os bancos, com as grandes empresas que estavam olhando isso, 2017, 18, 19, e ia ficando cada vez mais claro que a tecnologia ia avançando para dentro das corporações, para dentro das instituições, para dentro dos mercados regulados, e a adoção do varejo ia ficando cada vez mais forte. Tá bom. Não, eu lembro que uma das coisas que eu me lembro é que você escreveu um livro sobre STO, né? Um pouco depois, quando estava começando aquela discussão lá em 2017, mas um pouquinho que era mais ICO, né? Tava todo mundo no ICO, e já tinha essa ideia de fazer um token regulado, né? A história de STO. Conta um pouquinho para o que te motivou para escrever esse livro, o que você achou interessante nesses estudos que você fez em relação a isso? A história, assim, né? A nossa trajetória nesse mercado, tanto minha pessoal como professor ou quanto a da empresa, ela é um pouco evolutiva conforme o mercado vai mudando, né? E você está aí há muito tempo, você sabe que o mercado deu umas pivotadas fortes durante esses últimos 5, 6 anos aí. Então, o que aconteceu para quem
não está há tanto tempo nesse mercado. Isso era 2017. Virou 2018, a SEC, que é a CVM americana, falou, olha, estão levantando muito dinheiro com emissão de criptomoedas, né, ICOs, ou Initial Coin Offerings, e isso, no nosso ver, é distribuição de valor mobiliário não regulado. Ou seja, não pode. E nos Estados Unidos, isso é um crime que dá cadeia e um crime inafiançável, um crime que não tem tempo de expiração. Então, isso deu um choque no mercado e, na minha percepção, o grande motivo do inverno cripto de 2018. A gente já tinha um laboratório na universidade e a universidade tomou uma posição que era, olha, a gente tem que ensinar isso para os alunos da forma regulada, como utilizar essa tecnologia para levantar dinheiro, para reduzir custos, para fazer distribuição de informação de forma regulada. Então, na época, não tinha nenhum texto acadêmico que cobrisse isso, e isso casava muito bem com a tese que a gente tinha como investidor, que era adoção institucional. Então, a gente escreveu o livro, ele já está na 3ª edição, agora vai para a 4ª, que a gente quer traduzir em português e lançar aqui no Brasil. Ele está na Amazon, The STO Financial Revolution. Ou se você procurar pelo meu nome, você encontra. Tá. Não, depois você vai me dar o link, até eu vou deixar aqui na descrição também para quem quiser comprar e ver atrás. É bem interessante essa evolução. E como é que você está vendo essa evolução? Então, ok, vamos lá, tokens regulados, etc., mas ainda é uma discussão muito, muito quente, né, nesse sentido, e recentemente mais ainda que eu tenho visto. Mas como é que você está vendo aí? E aí, sobre 2 ângulos, né? O ângulo de valor imobiliário, né, que cai na SEC, né, americana, que é a CVM americana, ou o ângulo de o regulador financeiro também, né, que tem muita coisa que fica aqui que a gente não sabe muito bem para onde vai, né? Como é que você está vendo essa discussão? Essa discussão ela vem sendo evolutiva, né? Ou uma evolução, vamos usar a palavra correta. Por quê? Porque a natureza do regulador é sempre andar atrás da inovação. A gente tem discussões com grupos de desenvolvimento de tecnologia blockchain há anos, e tem muita gente que é do lado contrário às instituições e ao regulador. E eu e você conhecemos muito desses players, não só no Brasil, mas mundo afora. E tudo bem, é bom ter esse pessoal. Eu acho que esse pessoal são realmente o pessoal que quebra o molde, que, sabe, rasga um envelope, que puxa a discussão para frente. Mas a frustração com o regulador, ela tem que ser baseada num ponto que o regulador ele vai andar sempre atrás da inovação. A inovação quebra, ela toma tração, ela fica de um tamanho relevante, e aí o regulador fala, ok, agora esse mercado é relevante para eu gastar recursos e atenção com ele, eu vou olhar e vou criar regras para que, né, proteja o investidor. E eu acho isso muito importante, assim, do ponto do regulador. Aliás, parabéns aí para o pessoal da CVM, sempre muito à frente do seu tempo, como regulador internacional, acho que um dos melhores do mundo, se não um dos líderes. Então, o regulador está ali fazendo o papel dele. Agora, o que acontece? Nessa evolução, o mercado de blockchain e de criptoativos, ativos digitais, anda mais rápido do que nenhum mercado que eu já vi de tecnologia no mundo. Então, o regulador está alguns passos atrás, né? Então, existe uma certa frustração com diferentes grupos nativos do mercado digital, que é, poxa, mas o regulador não deixa fazer isso, poxa, mas o regulador não deixa fazer aquilo. Mas calma, o regulador está chegando lá, né? Ele está tentando criar arcabouços para que o mercado floresça de forma correta, onde as pessoas não percam dinheiro. Eu sempre digo isso, assim, se você é contra o regulador, espera você tomar um rug pull e perder aí 5 bitcoins para ver se você não acha que deveria ter uma regulação ali, que o cara que te roubou não deveria ir para a cadeia. Então, essa evolução, para voltar à sua pergunta, eu gosto só de dar esse contexto para dar um pouco de parâmetro
o papel da importância do regulador, né? Então, tokens de valor mobiliário, eles seguem muito a visão da SEC. Por que segue a visão da SEC? Porque a SEC regula 40% de todo o trade do mundo. Não porque a SEC tem uma mão que vá mundo afora ou vá fora dos Estados Unidos, mas simplesmente porque 40% de todo o trade no mundo roda nos Estados Unidos. Então, qualquer player institucional, brasileiro, alemão, japonês, vai olhar para a SEC e vai falar o que esses caras estão dizendo para eu não ficar fora do mercado americano, ou seja, não ficar fora de ter acesso a 40% do trade mundial, né? Então, na visão da SEC, para quem quer se aprofundar, eu recomendaria dar uma lida no Howey Test, que é um teste que eles fazem, até um teste, na minha opinião, um pouco antigo, poderia ter uma interação, um update. A CVM também usa esse teste, onde, basicamente, quando você olha para o teste, qualquer forma de investimento é um valor mobiliário. E você estuda muito aprofundadamente esse tema. Aliás, parabéns aí pelo seu trabalho de PhD. Assim, não tem muito para onde você correr. Você olha o teste, botou dinheiro com o intuito de investimento, é valor mobiliário. Então, como é que você regula isso? Como é que você cria regras para que valores mobiliários possam ser tokenizados e respeitem as regras de valor mobiliário de cada jurisdição? Então, só para não estender muito nesse assunto, deixar a gente chegar nas outras perguntas, eu acho que a evolução ela é assim muito rápida. A gente, em 2019, metade de 2019, foi quando a SEC aprovou os primeiros tokens de valor mobiliário, o que deu essa tração no mundo para outros reguladores fazerem o mesmo. Não que não existia outras possibilidades. A gente trabalhava com outras jurisdições, Cayman, BVI. Singapura foi líder em criar um sandbox no mundo. Mas quando a SEC falou em metade de 2019, ok, entendemos, você pode criar um token de valor mobiliário, a indústria explodiu. E hoje o Brasil aí é líder em tokenização de ativos. Eu vou até aqui parabenizar a Juliana Falkman, lá do Mercado Bitcoin, que criou a tese do Non-Security Token, que é muito boa também. Então, eu acho que a evolução ela vem a passos largos. Ela só não evolui tão rápido quanto a inovação. Tá bom. Aí você estava falando, eu estava pensando em duas coisas. A gente acompanha bastante os reguladores brasileiros, né? CVM, Banco Central, que é exatamente o que você falou. Acho que dá um exemplo para o mundo aí em relação a isso. Como é que você vê o nível de conhecimento hoje do regulador americano em relação a esses temas, Alex? Já é um conhecimento bastante avançado? Olha, a boa da verdade é que o regulador americano foi forçado a usar uma caixinha que ele já tinha, uma série de regras, que o que a gente chama no mercado de isenções, para deixar o mercado emitir tokens de investimento, né? o tokens de valor mobiliário. E aí eu acho que é interessante isso, porque ele faz parte um pouco da história. O regulador americano não teve que criar um novo modelo. Ele pegou um bloco de isenções, que na verdade são basicamente 3 isenções que foram definidas pelo time do Obama, né, para ajudar pequenas empresas ou startups a levantarem dinheiro. E para quem quiser procurar um pouco mais sobre isso, chama Jobs Act. Parece que é uma coisa relacionada ao Steve Jobs, mas não tem nada a ver com Steve Jobs, né? É Jumpstart of Our Business Startups. E aí é uma série de isenções que facilita o empreendedor a emitir ações ou possibilidades de investimento naquela startup, sem toda a papelada que é necessária para você fazer, por exemplo, um IPO. E aí usou-se esse framework, né, esses parâmetros, para emitirem tokens. Então, no caso da SEC, eles pegaram um framework que já existia e falaram, olha, se vocês usarem esse framework aqui, né, essas regulamentações com essa série de isenções, vocês
podem emitir tokens. E até é muito bacana, porque é bem claro o que você pode fazer. Você tem regulamentação CF, que é de crowdfunding, você tem a D506B e C, que é para investidor profissional, e você tem a regulamentação A e a mais, né, que é para público em geral, e talvez o pessoal que esteja nos ouvindo não sabe, deixa você emitir até 75 milhões de dólares em tokens a cada ano, o que é bastante relevante para uma startup. Entendi. Então, assim, já tinha algum framework, eles acabaram adaptando para entrar na parte de tokenização. tokens. Uma outra coisa, você também está no ambiente acadêmico, né, Alex, com muita coisa na faculdade e tudo assim. Como é que você vê agora o conhecimento de blockchain, cripto, etc., no ambiente acadêmico? Eu acho que assim, é interessante, né? Porque a gente fala que a gente foi uma das primeiras universidades a criar um laboratório. Hoje já tem até um ranking das melhores universidades que tem algum tipo de educação. Aqui no Brasil, você já tem na USP, você já tem na Unicamp, você já tem na PUC do Rio e em diversos outros instituições. Então, eu acho que o que acontece é com qualquer tecnologia de ponta, né? Ela demora um pouco para gerar interesse dos alunos, porque o aluno ele quer realmente se formar. Essa é o driver da maioria dos alunos. Mas conforme a adoção de ativos digitais vem tomando forma, eu acho que cada vez mais a gente tem a busca por esses cursos por os alunos. E aí eu acho muito legal levar isso para a discussão, porque eu e você, né, podemos ir lá e montar um curso e falar e promover, mas se você não tiver a adoção dos alunos, o curso ele acaba morrendo. E a gente tem visto que cada vez mais os cursos vão criando mais tração. A gente na UCLA começou em 2017 com um curso, né? E hoje a gente tem um certificado que ele é completamente online, aberto para o público em geral, você não precisa ser aluno formal da UCLA. Se você procurar UCLA Blockchain, é a primeira coisa que aparece no Google e certifica a pessoa como um gestor em blockchain análogo ou competindo com outros certificados que tem aí da MIT, ou da Cornell, ou da Berkeley. Entendi, legal. Uma coisa que você estava falando agora, eu estava lembrando, voltando ao tema da SEC, existe alguma coisa, tipo um sandbox na SEC também, Alex? Você tem ideia, tem projetos de blockchain nele? Assim, que eu saiba, não tem nenhum sandbox em visão, né? O interessante desse mercado que a gente vive é que ele é parte inovação e parte história do mundo. Então, durante a época do Covid, o Fed esboçou uma proposta de criar o dólar digital, né? Que era para fazer a distribuição do incentivo financeiro para as pessoas necessitadas e afetadas pelo Covid. Vale a pena lembrar que o Fed não é um banco de varejo, então ele não tem conta pessoa física, não tem cartão de débito, não tem 0800 para você ligar e dizer o que aconteceu com a minha senha. Então, essa evolução ela meio que travou ali. O Fed realmente não tinha essa possibilidade. A gente teve a evolução do USDT, né, que foi até criado por um grupo lá de Los Angeles para trazer essa solução à volatilidade do mercado, né? Então, o USDT criou muita atração no mundo, e aí você teve a inovação da competição por um agente regulado, que é o USDC, né? US Dollar Circle, que é muito promovido pela Coinbase em parceria com a Circle e em parceria com Goldman Sachs. E aí, o que aconteceu mais recentemente, né?
esse mês agora, tipo, ó, essa semana, um representante do Congresso americano emitiu uma proposta de lei dizendo que o Fed não poderia, e isso é muito importante para quem acredita em descentralização e na expansão do mercado, que o Fed não poderia emitir um dólar digital. Por quê? Porque isso fere os conceitos básicos da democracia americana, de privacidade, de autoridade própria, e poderia criar como se fosse, né, um Big Brother, assim, olhando a privacidade do americano. Então, para quem quiser buscar mais aí, o nome do representante é Tom Emmer, e ele está ficando bem popular aí nos últimos 4, 5 dias na comunidade cripto. Essa discussão é fenomenal. Eu escrevi o meu último artigo, até foi sobre isso, né, sobre privacidade e CBDC, que assim, quando você fala CBDC, eu tenho feito algumas palestras, interagido com muita gente sobre esses assuntos. Você fala de CBDC, a primeira coisa que vem é o Estado vai controlar tudo, ele vai poder bloquear meu dinheiro, etc. Sempre vem alguma coisa nesse sentido. É impressionante como colou essa coisa, o que, pelo menos na minha visão, não é um para um, não obrigatoriamente tem que ser assim, né? Até você vai pegar o modelo do Real Digital, né? O Real Digital, o CBDC vai ser só entre o Banco Central e os bancos, né? Então não vai mudar muito esse modelo que a gente tem hoje. Uhum. Assim, não vai mudar nada em termos de privacidade, né? Mas pode, em modelos diferentes, atrelar isso. Mas essa CBDC de varejo, vamos dizer assim, onde o Banco Central, que você está comentando ali, vai direto no usuário, né? Que vai ter aí o Know Your Customer, toda essa coisa dentro do Banco Central. É um modelo que foi discutido muito, tá no meu PhD que eu estava olhando lá atrás, vários papers lá em 2017, 2018, e claramente hoje é um modelo que está meio deixado de lado, porque ele traz responsabilidades e problemas para os bancos centrais gigantes, né, e que nenhum Banco Central do mundo quer hoje, né. Mas entrando um pouquinho nessa linha de stablecoins que você comentou e CBDC, Alex, como é que você vê o papel de stablecoins aí dentro desse mundo? E pegando por dois aspectos, né? Você já comentou de stablecoins reguladas ou menos reguladas, vamos dizer assim, mais reguladas ou menos reguladas, né? Mas assim, o papel delas dentro do mundo cripto e o papel delas também no on-ramp, off-ramp, vamos dizer assim, de cripto para fiat. Como é que você vê o papel delas nesses dois aspectos? Assim, é super interessante, né? Porque o CBDC ele traz uma digitalização para uma coisa que a gente fazia no papel e na caneta, né? E eu acredito muito nisso. A minha tese de adoção de ativos digitais, ela segue o que a gente vem vendo no mundo. Eu sou velho o suficiente para ser pré-internet, onde você escrevia uma cartinha para sua namorada, né? E hoje em dia ninguém mais pensa nisso. O correio é todo digitalizado através de e-mail. Então a gente digitalizou a nossa comunicação. Hoje em dia ninguém mais ouve música, não vou dizer ninguém, mas a grande maioria das músicas são digitalizadas, conteúdo de entretenimento é digitalizado. Por que não o dinheiro ser digitalizado? Antes do Covid, estudos apresentavam que somente 3 a 4% de todo o dólar que rodava no mundo era papel, né? Já era muito digitalizado. Mas isso não necessariamente acontece no mundo inteiro. Então, o papel do CBDC, ele, na minha opinião, ele ataca 6 oportunidades grandes, né? Uma é um pagamento entre jurisdições, né, o cross-border imediato, o que antigamente não acontecia. Quem é do nosso tempo lembra quanto tempo demorava para você fazer uma transferência internacional, e até hoje continua sendo assim, né? Você pode fazer vários serviços programados de investimento, de distribuição, de renda, de juros. Você traz uma eficiência para o mercado e uma transparência que antigamente não existia, né? Obviamente, também uma gestão de liquidez para aquela moeda muito mais eficiente. Se você vai usar ela para algum tipo de trade, o tempo de settlement, né, desse trade ele diminui drasticamente.
Tem gente que fala T0, tem gente que fala T+1, mas realmente muito mais eficiente do que acontecia. E no DVP, né, que é Delivery versus Payment, você consegue fazer isso de forma automática, ao contrário do que acontecia anteriormente. Então, o CBDC, como todo, ele traz muitos benefícios. A gente já tem até, eu não diria CBDCs, né, mas assim, stablecoins. O Cielo Real, liderado pela Camila Rioja aqui no Brasil, um projeto excelente. O pessoal do BRZ, da Transfero, também vem provando pelo nível de volume que eles têm, que realmente um stablecoin ou uma moeda digital relacionada a uma moeda fiat tem muita atração e eficiência de mercado. Então, no geral, eu acho que o stablecoin, ou você quiser dizer o CBDC, ele traz muitos benefícios para o mercado. Eu tenho um pouco de dificuldade, até gostaria de te perguntar, porque você estudou isso aprofundadamente, num país democrático, se os bancos centrais têm a capacidade de emitir um CBDC direto para o usuário. E, né, se ele emite direto para o usuário, você mata o mercado de stablecoin, porque para que eu vou fazer um stablecoin, né, ficar num stablecoin, se eu posso estar no real digital emitido pelo Banco Central, caso isso fosse viável? Eu acho assim, do ponto de vista de tecnologia, é completamente viável. Do ponto de vista de arquitetura do sistema, é uma mudança muito grande, né? Acho que todos os papers que eu li demonstram isso, porque assim, ele traz responsabilidades para o Banco Central que hoje ele não tem, né? Então, assim, à medida que você tem lá uma moeda digital emitida direto do Banco Central para a pessoa física, ele tem que fazer o Know Your Customer, ele tem que ter todas as políticas de lavagem de dinheiro no Banco Central, ele tem que ter um sistema de contas dentro do Banco Central com milhões de pessoas lá dentro, né? Então, assim, sai um pouco da atividade dele de que hoje ele regula isso, mas é feito por um ente terceiro, né? Os bancos, principalmente, e ele fica como regulador. Por isso que esse modelo híbrido, que é o que o Banco Central do Brasil, que é um dos que está mais avançado nessa discussão, está indo, de que ele vai ter uma CBDC entre o Banco Central e os bancos, e aí cada banco vai emitir a sua stablecoin regulada, dentro das regras, com observância, fiscalização e tudo do Banco Central, é um modelo que parece que é mais viável, né? Que parece que e não tem e não faz uma disrupção gigante no sistema, né? Pelo menos hoje, porque tem um outro aspecto também, que é o aspecto econômico. No que você tira banco nessa história, como é que você vai fazer financiamento imobiliário? Então, o Banco Central é quem vai fazer o financiamento imobiliário, né? E aí tem toda essa discussão que aí é uma mudança, jogar a mesa inteira para cima e vamos ver o que dá, que não é bem a ideia aí nesse sentido, né? Então, assim, mas de qualquer forma, concordo que a gente tem um papel aí dessas stablecoins ou desses CBDCs, né? Se fosse para esse modelo mais utópico que eu comento, importante nessa digitalização da moeda, né? Para tornar esse mercado melhor e mais ágil, né? Outro tema que é correlato com isso, Alex, eu queria ver um pouco a tua opinião, que é a tokenização, né? Então, assim, stablecoin, etc., já é uma tokenização da moeda, né? Mas quando a gente fala de tokenização, tem tokenização de todos os ativos, né? Como é que você está vendo isso também? Qual a tua visão sobre isso? Olha, aí eu vou usar um pouco da nossa visão como empresa e não como educador, né? Eu acho que a grande vantagem da tokenização para todos os agentes de mercado é a democratização dos investimentos, né? E aí, por que essa democratização? Porque o investidor de varejo, ele historicamente, ele é limitado ao número de oportunidades de investimento que ele pode fazer. Por quê? Porque o custo de você gerir um investidor muito pequeno dentro de um certo ativo, ele pode ser proibitivo, né? Eu acho que isso é a base da discussão, né? Por que um investidor varejo não consegue comprar uma cota muito pequenininha de um novo prédio que está sendo desenvolvido na Faria Lima? Porque a gestão de uma cota de R$100, ela é proibitiva. Você acaba gastando mais do que aqueles R$100 que o investidor está disposto a botar ali. E aí, obviamente, com toda essa ideia de contratos inteligentes, bases de dados, que a gente pode até
entrar mais aprofundadamente, mas que aí realmente traz tração institucional para a utilização da tecnologia blockchain, você consegue fazer essa gestão de maneira muito mais eficiente e de um custo que vale a pena você ter, você fazer essa distribuição fracionada, né? A pessoa poder comprar uma exposição a um ativo que anteriormente ela não podia com um investimento muito pequeno. Aqui no Brasil, isso está muito avançado. A gente, em parceria com o mercado Bitcoin, botou um token de precatório depositado do Estado de São Paulo, que até performou muito bem, porque o Estado de São Paulo é muito responsável com seus precatórios, onde o ticket médio foi R$ 100. Então, quando você fala que você dá a possibilidade a um investidor de varejo ter exposição a um precatório do Estado de São Paulo com um investimento de R$ 100, isso é super disruptivo. E aí você começa a seguir junto com o regulador o que pode ser tokenizado e trazer para o mercado um leque muito amplo de possibilidades para um investidor. Eu gostei dessa tua visão de colocar tokenização igual, trazendo uma democratização, né? Se coloca desta forma, ele vira um oceano azul, né? Então, assim, aquele pessoal que não podia comprar e que agora com a tokenização pode comprar, né? Então, assim, e aí ver como é que você ajusta, atualiza e como é que você organiza esse ambiente, né? Para que a gente consiga chegar lá e ver. Olhando um outro aspecto que você estava comentando também sobre a parte mais acadêmica de professor, etc., essa parte mais institucional, de profissional que está também atuando nisso com outras iniciativas. Na parte da academia tem uma discussão muito grande, pelo menos para mim foi um desafio muito grande nos últimos anos, que é o aprender e ensinar. Né? Então, assim, que não são a mesma coisa. Então, assim, a forma como eu aprendo não é obrigatoriamente a mesma forma que você ou qualquer outra pessoa aprende, e trabalhar essa didática é um fato importante, principalmente quando a gente está trabalhando em coisas que são mais complexas, vamos dizer assim, na parte de blockchain. Como é que você vê você evoluindo nisso daí? Como é que você faz essa tradução, ou como é que você ajusta essa didática para conseguir tornar uma coisa que é muito complexa do ponto de vista teórico, etc., uma coisa que as pessoas consigam entender? Não, essa foi uma evolução pessoal minha mesmo, sabe? Eu já dava aula há um tempo, então tinha a experiência de ser um educador, mas quando eu olhei para o conceito de blockchain para criar o curso na universidade, obviamente uma coisa que eu não nasci sabendo e também não era um conhecedor aprofundado quando começamos a criar o conteúdo, né? Então, foi um pouco dessa evolução, assim, aprendia e aí tentava criar aquele conteúdo para passar para frente, para passar para os alunos. E eu acho que uma das coisas que eu digo para quem quer entrar nesse mercado de cabeça começa pelo começo, porque se você entender os blocos, né, ou os conceitos fundamentais de uma base de dados descentralizada, e aí você passar disso porque que é um blockchain, que é uma subseção de base de dados descentralizadas, e aí ler o paper do Bitcoin, e aí entender a evolução do Ethereum, você consegue entender as diversas ramificações que aconteceram nesse mercado nos últimos 5 anos. A gente está falando de um mercado assim, eu imagino que você tenha essa mesma visão, de uma coisa nunca antes vista, de uma evolução, de uma velocidade, onde eu falo para os meus alunos, não fique frustrado, você não vai conseguir ler tão rápido quanto o mercado evolui. Você não vai conseguir. Então desiste, sabe? Tipo, aprende lá os conceitos mais macros, entende uma área que você gosta, que você se interessa, seja tokenização de imóveis, seja finanças descentralizadas, DeFi, seja até NFTs, e aí segue por essa área, acompanhando a evolução do mercado. E, pessoalmente, eu gosto de usar metáforas. Eu acho que metáforas ajudam as pessoas a quebrar um pouco esse conceito muito técnico. Até o nosso livro ele é escrito para gestores, né? Então, ele passa pelos conceitos básicos
criptografia e codificação, mas ele usa mais essa visão mais macro do que está sendo feito no mercado. Tá bom. E aí você está falando, você teve acesso, interagiu com muitos alunos aí nesses anos sobre isso daí, e alunos, eu imagino, de várias backgrounds e várias coisas, várias idades, várias coisas. Como é que você vê isso em relação à evolução? Tem aquela ideia de que o pessoal mais jovem é muito mais fácil, eles pegam muito mais fácil, eles já são mais nativos digitais, algumas culturas que são mais fáceis. Você tem alguma visão em relação a isso? Olha, assim, obviamente o pessoal mais jovem, né, mais antenado nas últimas tendências do mercado. Isso é a natureza da humanidade. Então, a gente tem no curso muita gente jovem que já vem com uma certa exposição a ativo digital, criptomoedas, NFTs, DeFi, protocolos de blockchain, e aí esse aluno ele já vem com uma bagagem mais de mercado. Não necessariamente ele entende o fluxo inteiro do mercado, mas ele já entende diversos conceitos. E a gente também tem muitos gestores, né? O que eu até recomendo para quem está no mercado financeiro, quem está no mercado de logística, realmente olhar para essa tecnologia, porque eu não vejo como isso não ser disruptivo em diversas indústrias. Eu até brinco que eu falo que o blockchain é meio que a telefonia celular do final dos anos 90. Né? Você tinha um telefone celular que fazia uma coisa, ele pegava e ligava. E aí você conseguia falar com uma outra pessoa sem ter um fio ou sem estar em casa. Hoje, você faz aí 20 anos para frente, as pessoas assim não conseguem viver sem a tecnologia celular. E na minha visão, eu acho que é isso que a gente vai ver da tecnologia blockchain como a cola que cola toda essa nova Web3, né? Essa integração entre produtos. Eu faço um questionamento para as pessoas que não acreditam nisso. Falo, como é que você acha que o seu refrigerador da Samsung vai comunicar com a sua conta no Itaú, que vai mandar pagar o pão de açúcar pelo leite que vai ser entregue pelo Rappi? Que base de dados é essa? Se não é uma tecnologia de blockchain? Uma base digital é uma moeda totalmente digitalizada, né? Que blockchain certamente é a forma mais fácil de transacionar todo esse monte de dado aí, junto de uma forma segura, transparente e tudo mais que a gente já conhece. Lex, estamos chegando aqui mais ou menos no tempo aqui que eu dedico para a gente fazer. Eu queria agora que você talvez deixasse, que você deixasse uma mensagem final e que também desse aí o caminho para quem quiser entrar em contato contigo, por onde que ele te acha. Eu acho que a mensagem final era isso, tudo que a gente vem conversando e o trabalho aí que você também vem fazendo de forma excelente, que é a disseminação desse conhecimento, né? A indústria anda muito mais rápido que qualquer pessoa conseguiria ler, então não fique frustrado com a quantidade de conteúdo que você precisa. Eu acho que comece pelo básico, para você ter os entendimentos mais macros e conseguir acompanhar a evolução da indústria. Obviamente, quem quiser seguir o nosso curso na universidade, seria um prazer, só fazer um Google Blockchain, UCLA, vai aparecer. E se você quiser conectar comigo, seria um prazer. É só olhar ali no LinkedIn, Alex Nascimento UCLA, a fotinho preto e branco, e seria um prazer continuar essa conversa offline. Tá bom. Eu vou deixar depois todos esses links aqui na descrição também, para quem quiser lá acessar direto, é só clicar e já conecta, já te acha, já vê o curso, já vai aprendendo mais e vai vindo para esse mundo aí que a gente já viu há um tempo e sabe que vai mudar muita coisa, né? Então, quanto antes a pessoa começar, melhor porque fazendo até alguns paralelos que você comentou, eu acho que assim, a construção de conhecimento vai de tijolinho, né? Então, assim, não adianta você querer colocar o teto sem estar a parede feita, né? Então, um pouco do que você comentou também de vamos construindo os tijolinhos ali, vamos colocando. Enquanto antes você começa, né, mais rápido você chega ali
no teto, se é que eu diria que nem tem teto, porque o teto sempre está subindo, porque sempre tem mais conhecimento para ter ali, né? Mas é um pouco dessa... Arranha-céu, né? É um arranha-céu, cada vez você começa com a casinha, quando vai ver o negócio está construído super alto, né? Mas então, Alex, obrigado aí obrigado por ter aceito aí o convite, parabéns pelo sucesso aí, vamos ensinando muita gente aí para frente. Bom, o prazer é todo meu, obrigado aí pelo convite, sempre que possível, que você precisar, pode contar comigo. Tá bom, obrigadão. E para você que nos viu, muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e que quer começar a construir essa casinha, né? Colocar o primeiro tijolinho e começar a crescer. Conteúdo muito legal, uma conversa de quem está lá fazendo, tanto na parte acadêmica como na parte de ajudando empresas a criar coisas bem interessantes. Tá bom? Muito obrigado aí e até semana que vem. Tchau, tchau.